Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Turma, entramos na unidade 2, tá? Finalizamos a unidade 1 e vamos entrar na unidade 2 hoje. E iremos trabalhar o tema do Barroco Mineiro, tá? Fazendo um pouquinho aí de referência ao nosso último conteúdo, tá? Vamos trabalhar na unidade 2, Matrizes Culturais e Patrimônio, tá? Iremos abordar aqui a opinião sobre a performance, né, sobre o tema escolhido, lugares, maneiras, histórias, memória, pessoas, tá? A importância do patrimônio cultural brasileiro também. Vamos lá, a gente vai começar falando sobre o Barroco Mineiro. Vamos lá, o Barroco Mineiro. O Barroco surgiu na Itália no século XVII e foi um movimento artístico que dominou boa parte da Europa, incluindo Portugal. No Brasil, o Barroco consolidou-se em várias regiões, sobretudo nas que enriqueceram com o ouro e o comércio do açúcar, como os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, que é a minha terra natal, e Bahia também. Aqui, ó, a gente já pode ver no interior de uma igreja matriz, tá? A igreja de Santo Antônio, em Santa Bárbara, Minas Gerais. Gente, para quem puder e tiver a oportunidade de ir para Minas Gerais, vocês vão achar muita riqueza, muita riqueza. Tanto cultural como de bens, né? Bens materiais. Vamos lá. Me acompanha aqui no texto da página 9. O estado de Minas Gerais é considerado o berço da arte barroca brasileira em razão do ciclo do ouro, que atraiu para a região das Minas mais de 60 mil portugueses entre 1700 e 1760. É muita gente. É praticamente 1.000 pessoas por ano. A maior parte do ouro extraído dessas minas era mandado para Portugal e parte do que sobrava servia para financiar a construção das igrejas e para adorná-las. Arquitetos, pintores e escultores portugueses ligados às ordens religiosas, jesuítas e franciscanas vieram para o Brasil realizar estes trabalhos. Eles aproveitaram suas experiências relacionadas ao estilo barroco para criar as obras, né? Obras exuberantes, que significa vivo, vigorosa, ricas em detalhes e decoradas com entalhes, que significa relevo, em madeira feito por meio de cortes, incisões ou ranhuras. E essas madeiras eram cobertas por ouro. Nas igrejas, por exemplo, os tetos eram pintados com cenas religiosas. Os altares com anjos e colunas com flores, havia muitas esculturas de santos também. Os artistas portugueses também colaboraram para a formação de pintores e escultores brasileiros do século XVII e XVIII também, como Manuel da Costa Taide, conhecido como Mestre Taide, e Antônio Francisco Lisboa, conhecido também como Aleijadinho. A Igreja Católica atribuiu à arte uma função importante, a de atrair e instruir os fiéis, porque muita gente naquela época não sabia ler e quem não sabe ler, o desenho ele é explicativo, tá? O desenho é didático. Você pelo desenho consegue entender uma história ou contar uma história, por mais que você não saiba escrever, tá? A Igreja Católica atribuiu a arte como função importante e de atrair e instruir os fiéis, por meio das imagens e pinturas feitas nos tetos e nas paredes das construções religiosas. A Igreja instruía os devotos sobre a vida dos santos e sobre as cenas bíblicas. Assim, buscava aproximá-las da liturgia católica. As representações dos santos foram utilizadas pela Igreja como um meio de manter a atração e atrair devotos, pois essas imagens eram semelhantes às pessoas comuns e as aproximava dos fiéis, incentivando-os a conhecer a vida dos santos por meio da arte. A Igreja lhes transmitia seus ensinamentos. Vocês podem pesquisar no YouTube o título, né, Barroco Brasileiro, vocês vão ver vários documentários sobre essa modalidade, né, artística. Santuário de Bom Jesus de Matozinho.
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi o mais importante artista brasileiro do século XVIII. As 12 esculturas que fazem parte do Santuário de Bom Jesus de Matozinho, na cidade de Congonhas, do Campo, Minas Gerais, foram feitas pelo artista e em pedra-sabão. Para quem não sabe, pedra-sabão são rochas de baixa dureza com textura fibrosa e elas podem ser esverdeadas e são utilizadas por escultores, tá? É um material muito utilizado pelos escultores. E essas pedras-sabão, elas representavam os profetas bíblicos segurando pergaminhos como a profecia dizia, né? Na página 10 aqui a gente tem as imagens do Santuário de Bom Jesus do Braga, em Portugal. E aqui ao lado temos também, né, falando sobre o Santuário de Bom Jesus. O Santuário de Bom Jesus de Matozinho é uma construção inspirada no Santuário de Bom Jesus de Braga, em Portugal. É formado pela igreja e por um conjunto de 12 esculturas realizadas entre 1757 e 1805, a pedido do imigrante português Feliciano Mendes. Em agradecimento a uma graça alcançada, Mendes prometera mandar construir o complexo complexo se conseguisse se recuperar dos problemas de saúde relacionados ao seu trabalho de exploração das minas do ouro. Na arquitetura do Santuário de Bom Jesus de Matozinho, turma, em Congonhas do Campo, ele tem elementos semelhantes ao Santuário de Bom Jesus do Braga. Na verdade, essa imagem aqui da escadaria é do Santuário de Bom Jesus do Braga. E essa aqui é o Santuário de Bom Jesus de Matozinho, tá? Na arquitetura de Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas do Campo, há elementos semelhantes ao do Santuário de Bom Jesus do Braga. Por exemplo, dentro das capelas do Santuário Brasileiro, há 66 esculturas de cedro em tamanho natural, feitas por Aleijadinho. Como as pequenas capelas do Santuário Português, elas narram as etapas da Paixão de Cristo. Na página 11 temos aqui a vista do Santuário Bom Jesus de Matozinho. Tá? Essas são as esculturas em pedra-sabão. Aqui temos mais um texto falando sobre a representação das esculturas, tá? Falando sobre a ensinação das imagens que eram esculpidas por Aleijadinho, né? Foi feito também pelo mestre Ataíde. Fala aqui também de uma forma reduzida, tá, gente? Por ter ascendência negra, ele nasceu escravo, porém recebeu a alforria de seu próprio pai logo após o seu nascimento. Sua formação artística deveu-se ao trabalho com o pai e ao estudo que fez das obras de arquitetura pelos artistas portugueses. E isso a gente está falando de Antônio Francisco Lisboa, tá? Olha, Aleijadinho. Ele era filho de uma africana escravizada, Isabel, do arquiteto português Manuel Francisco da Costa Lisboa, responsável pelo projeto de várias obras mineiras. Ou seja, o Aleijadinho ele era mestiço, tá? E recebeu a alforria do pai. Interessante, né? Vamos lá. Trabalhava por encomenda e seus principais clientes foram a Ordem Terceira de São Francisco de Assis e a Ordem Terceira do Carmo, para as quais realizou diversos trabalhos de risco e de fachadas também, e dos altares mores, das estátuas e dos retábulos ao longo dos anos, né, que ele trabalhou. Em seus primeiros 50 anos de vida, Antônio Francisco Lisboa teve reconhecimento público como artista em uma vida financeiramente estável, mas depois foi acometido por uma grave enfermidade que provocou o enrijecimento e a deformação de suas pernas e mãos, o que lhe causava fortes dores no corpo. E mesmo assim, ele fez várias obras ainda acamado. Os pesquisadores que estudam esse período da história brasileira não conseguem afirmar qual foi a doença que o flagelou, mas apesar de ter sido reconhecido durante sua vida, Aleijadinho morreu pobre em sua cidade natal em 1814. Para quem não sabe,
encarnação é pintura feita na imagem para dar-lhe a cor de carne. Alforria, liberdade que se concede a um escravo. Risco, desenho ou planta de uma construção. Altar principal de uma igreja ou capela onde são colocadas uma ou mais imagens de santo padroeiro. E o retábulo, estrutura ornamental, geralmente de madeira, que acompanha o altar. Indo para a página 13, temos aqui do Passo da Santa Ceia, uma escultura também do Aleijadinho, tá, em cedro, que está no Santuário de Bom Jesus de Matozinho, Congonhas, Minas Gerais. Perceba os detalhes, turma. É muito bonito de ver, né? E temos aqui alguns exercícios. Baseado no que você estudou sobre o Barroco no Brasil, responda as questões a seguir. Por que o Barroco alcançou seu apogeu no estado de Minas Gerais? Quais as obras de Aleijadinho fazem parte do Santuário Bom Jesus de Matozinho? Vamos lá. Escultura em sabão. A pedra-sabão foi um dos materiais mais utilizados pelo artista barroco mineiro. E esse foi o principal suporte em que ele usava para ornar as portadas das igrejas. A tonalidade da pedra-sabão varia do verde escuro até o verde claro, e ela recebe esse nome por ser uma pedra mais fácil de ser trabalhada do que o mármore e o granito. Assim como esses materiais, a pedra-sabão não é deteriorada pela água, pelo calor ou por substâncias ácidas. Vamos lá, então, a gente vai criar uma escultura. Olha que legal. A gente vai criar uma escultura em sabão, tá? Não vai ser a pedra-sabão, vai ser em sabão. Vocês vão pegar uma barra de sabão grande, pode ser aquelas barras de sabão amarela, ou pode ser sabonete mesmo, tá? Um pedaço de sabonete que for. Vocês vão utilizar com muito cuidado uma barra de sabão grande, é o que vocês tiverem aí, e goivas, que são pequenas facas sem ponta. Ou pode ser colher, palito de churrasco, tá? Aqui, turma, a gente não vai usar a tinta acrílica nem a tinta plástica, tá? Eu prefiro que vocês façam ela material, ela original, né? Eu quero que vocês usem o material dele normal, só a pedra e a faca, ou a tesoura, ou a colher, palito, enfim. Aqui temos o procedimento, né? Com base que você estudou do Barroco brasileiro, elabore um projeto de escultura que expresse o aspecto desse movimento. Vocês podem copiar uma das obras do Aleijadinho, tá? Lembrando, turma, na arte, o tio sempre fala, na arte não existe o feio nem bonito, existe o diferente. Vocês podem utilizar essa modalidade na nossa aula e já sabe, né? Terminando, só tirar foto e mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail que é professor.gerran@hotmail.com. Mas se preferir e for mais fácil mandar pelo WhatsApp, pode ser também. Arquitetura das igrejas mineiras. A Igreja Católica Mineira, ela passa por 3 fases de construção, tá? Uma delas predominou o uso de determinados materiais e elementos arquitetônicos. A primeira fase foi a das capelas, edificações mais simples construídas por mineradores. A segunda fase ocorreu quando os antigos povoados se tornaram mais populosos e ganharam o status de arraial. Nessa fase, as igrejas de esculturas mais sólidas constituíram as antigas capelas. E a terceira fase do Barroco Mineiro foi patrocinada pelas ordens terceiras, formada pelos leigos, devotos e santos católicos. Teve na figura de Aleijadinho seu maior representante. Nesse período, o Barroco Mineiro ganhou elementos de outro movimento artístico, que foi o Rococó. Este estilo ele nasceu na França e caracterizou-se pela decoração baseada nos arabescos, motivos florais e volutas. Nas igrejas barrocas de Minas Gerais, essa influência mudou o foco arquitetônico. O exterior das construções passaram a ter a mesma importância que seu interior. As técnicas de construção utilizavam nessa fase foi a pedra e o cal. Aqui temos uma oratória madeira policromada, tá? Atribuída a Aleijadinho,
E essa obra, ela está no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. Para quem não sabe, pau a pique significa uma técnica de construção de paredes com ripas e varas de madeira entrecruzadas e cobertas por barro. No Nordeste existe muito ainda. A taipa de pilão é uma técnica pela qual as paredes são feitas por barro misturado a outros materiais como areia, cal, cascalho, fibras vegetais e estrume de animais. Adobe é tijolo grosso de barro que é deixado ao sol para secar em vez de ser levado ao forno. Arabesco, ornamento de origem árabe, caracterizado por linhas entrecruzadas. E voluta são ornamentos em espiral. E aqui, turma, a gente vai parar nesse texto aqui, Barroco Mineiro, nesse detalhezinho, né? Falando sobre o Barroco Mineiro e de Aleijadinho. Aqui vocês podem pesquisar um pouco mais sobre Aleijadinho, sobre o Barroco Mineiro. Percebam essa imagem da igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, construída em 1727 e 1770, ou seja, durou muito tempo. E essa igreja está em Ouro Preto. Percebam que as casas são casas simples, casas com características mineiras mesmo, né? Que lembra um pouco também o Brasil colonial. E Minas, turma, ela é o estado brasileiro com mais construções barrocas e com características que até hoje a gente consegue perceber que foram características da colonização portuguesa. Volto a repetir, quem tiver a oportunidade de ir em Minas Gerais visitar, vá, porque é maravilhoso. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, construída em 1711 a 760, em Mariana, Minas Gerais. E paramos por aqui, turma, na página 16, ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, contribuição, mandem mensagem lá pro grupo que está lá disponível para vocês. E é isso, turma. Bons estudos, bons exercícios e até o próximo vídeo.